Fala, galera. Bom, mais uma questãozinha aí que a galera tem muita dúvida, que é quanto ao tipo de predicado. Como é que eu consigo, Davi, identificar se o meu predicado é verbal, o meu predicado é nominal, o meu predicado é verbo nominal? Bom, isso aqui é muito fácil. Primeiro a gente vai lá da origem da matéria, da definição do que de fato é um predicado. Então eu coloquei aqui, ó, predicado é tudo aquilo que sobra quando se retira o sujeito. Se eu tiro o sujeito, o que vai me sobrar vai ser o quê? O meu predicado. Lembrando que uma frase, é normal que uma frase seja formada pelo quê? Sujeito, verbo e complemento. Então, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, eu retiro o sujeito, verbo e o complemento vai ser o meu predicado. Beleza? E se a frase, Davi, ela não for formada, por exemplo, por sujeito, verbo e complemento, for uma frase que eu tenho uma oração sem sujeito, né? Uma frase que expressa um fenômeno da natureza. Bom, isso não é o problema. Se eu não tenho sujeito, eu só vou ter predicado. Então, cabe a minha definição ali de que tipo de predicado que eu vou ter ali dentro do contexto. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Predicado é tudo aquilo que sobra, né, quando se retira o sujeito. Coloquei um exemplo aqui só para a gente conseguir definir o que é o predicado na frase. Roberto furou a casa de marimbondo. Vou pegar, vou achar o sujeito aqui do verbo furar, né? Então, quem é que furou? Roberto. Se Roberto é o meu sujeito da oração, e eu vou retirar Roberto, tudo que vai me sobrar daqui por diante passa a ser o quê? O meu predicado. Bem simples assim. E aí, é claro, bom, definido quem é o meu predicado, aí eu vou classificá-lo, né? Se ele é um predicado verbal, se ele é um predicado nominal ou se ele é um predicado verbo nominal. E, bom, é bem prática a definição, não tenho que inventar. Então, vamos lá. Predicado verbal. Quando é que eu tenho um predicado verbal? Quando eu tenho um verbo de ação. Cara, isso é muito importante. Verbos de ação são verbos que expressam, que pedem complemento ou que expressam de fato uma ação. Aquele que pede complemento, que a gente já viu aí em algumas aulas anteriores, é aquele que é o verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição, né? O verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição ou direto e indireto, esse você já sabe. Agora, eu tenho o verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento, mas ele tem sentido completo. É o tipo de verbo que define, por exemplo, o nascimento. João nasceu avermelhado. Então, quando eu coloco que João nasceu avermelhado, quem nasce, nasce. Então, esse verbo é uma ação que ele praticou. Se é uma ação, né, ele passa a ser um verbo intransitivo nesse contexto, é claro. Beleza? Tranquilão? E aí a gente vai definindo gradativamente. Então, aqui, ó, predicado verbal, verbo de ação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Esses são os verbos de ação, beleza? Então, encontrei esse tipo de verbo dentro da frase, eu sei que a minha frase ela tem fortes tendências a ter um predicado verbal, beleza? Por que ela não é de predicado verbal? Porque depende. Eu posso ter um predicado verbo nominal, se eu tiver um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito ou uma característica do objeto. Isso vai depender sempre do contexto. Mas, a princípio, a base é essa aqui. Para ser verbal, o verbo tem que ser de ação. Então, aqui, ó, exemplo. Ana ama bolo de chocolate. Vou marcar o sujeito. Aqui, ó. Quem é que ama aí? Ana. Marquei o meu sujeito aqui, ó, que é Ana. Vou retirar o sujeito e tudo que vai me sobrar, que é o ama bolo de chocolate, passa a ser o meu predicado. E eu vou classificar. Olha lá, ó, quem ama, ama alguma coisa. Verbo transitivo direto. Para quem não pegou essa aula ainda, algumas aulas anteriores eu falei sobre verbo transitivo direto e indireto. Então, ó, quem ama, ama alguma coisa. Subiu. Você vai olhar lá um gráficozinho que eu fiz no quadro, que está escrito o quê? Que quando sobe alguma coisa ou alguém, ele é verbo transitivo direto. Então, se quem ama, ama alguma coisa, o verbo é transitivo direto, ela ama o quê? Bolo de chocolate. Eu tenho um simples objeto
direto aqui, ó. Então, se eu tenho verbo de ação com o seu complemento, não tenho característica nem do sujeito nem do objeto, o meu predicado é simplesmente um predicado verbal. Beleza? Dando continuidade, já o predicado nominal não. O predicado nominal é aquele cuja base é um verbo de ligação. Cara, isso aqui é importante. Por quê? Quais são os possíveis? Ó, repare que eu estou falando que são possíveis. Eles não são verbos de ligação. São possíveis verbos de ligação. Tem lá na gramática lá, ó, o verbo ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, virar, andar, tornar-se ou verbos que expressam mudança de estado. Por que eu falei que eles não são, que eles podem exercer a função de verbo de ligação? Porque eu tenho uma condicional, uma condição de existência de verbo de ligação, tá? Para que ele seja um verbo de ligação, eu dependo de que exista um predicativo do sujeito, uma característica separada do sujeito pelo verbo, beleza? Então, por exemplo, como é que eu vou identificar isso aí, Davi? Aqui, ó, Pedro ficou irritado com a reprovação. Primeira coisa que eu vou definir ali, tá? Vamos lá. O verbo é ficou, beleza? Quem é que ficou? Pedro. Pedro é o meu sujeito da oração aqui. Significa que tudo que sobra para lá passa a ser o quê? O meu predicativo, ó. O meu predicado, beleza? Predicativo não, meu predicado. Agora eu vou definir. Espera aí, o verbo é ficou. Eu tenho lá ser, estar, parecer, ficar. Bom, ficar está dentro dos verbos possíveis, né, de serem verbos de ligação. Agora cabe a minha definição. Espera aí, ele é verbo de ação ou de ligação? Depende. Por quê? Se vier um predicativo, uma característica do sujeito em seguida, após ao verbo, aí sim, ele é um verbo de ligação. Se eu não tiver uma característica do sujeito, e sim um advérbio ou qualquer outro elemento ali, aí ele não é um verbo de ligação, tá? Aí ele passa a ser um verbo intransitivo. Então, por exemplo, Pedro ficou irritado. Peraí, irritado aqui, ó, é uma característica do Pedro? Sim ou não? Bom, eu vejo que é uma característica dele. Como é que eu percebo que de fato é uma característica e não o modo, Davi, que o Pedro ficou? É só eu jogar a frase para o plural, porque se eu jogar a frase para o plural, sujeito variando e o predicativo concordando com o sujeito, esse predicativo ele vai ser, ou melhor, esse termo em seguida do verbo concordando com o sujeito, ele vai ser um predicativo. Agora, se ele não concordar, se ele ficar invariável, ele passa a ser o quê? Um advérbio, tá? Então, primeiro eu vou jogar plural. Substituo Pedro aqui por ele e jogo no plural, ó. Ele ficou irritado, eles ficaram irritados. Repare que irritado variou de acordo com quem? Com o seu referente, que era o sujeito ele. Então, peraí, se variou, significa que ele caracteriza. Se ele caracteriza, ele é um predicativo do sujeito, beleza? Se ele é predicativo do sujeito, então está aí a condição de existência do meu verbo de ligação. Predicativo do sujeito, aí sim, o verbo ficar vai ser o meu verbo de ligação. E se eu tenho verbo de ligação, o meu